O câncer tem cura e eu quero ajudar você a ter uma alimentação focada na remissão do câncer. Bom dia, seja bem-vindo. Hoje eu quero conversar com você sobre as melhores panelas no câncer. Eu quero destacar isso porque existe uma nova publicação mostrando riscos de um tipo de material que está sendo utilizado causando câncer no fígado. Então, se você tem dúvida em qual panela fazer a sua preparação, em preparar a sua refeição, essa live é especial para você, tá bom? Então, fica à vontade para fazer o seu comentário, para você dividir live comigo. No final, você coloca assim, eu quero participar. E a gente vai dividir tela, a gente vai conversar um pouquinho sobre essa questão tão importante que é da alimentação durante o câncer. Um dos pontos mais negligenciados pelos pacientes que não estão superando o câncer é a alimentação. E aqui, minha amiga água. Quando eu estou no carro, eu uso essa garrafinha. Quando eu estou dentro de casa, eu uso minha garrafinha de vidro. E qual que é o ponto que eu quero trazer para vocês disso? Primeiro, eu vou trazer o besterol, né? Como sempre, né? O besterol que algumas pessoas fazem em relação à panela. A gente já tem evidência hoje de que panelas com teflon, panelas que usam esse material que é feito artificialmente para revestir o utensílio doméstico, essa substância produz o teflon, né, é uma substância que a gente chama de imortal, uma substância que não é destruída pelo seu corpo, não é destruída pelo seu fígado, e ela fica na sua corrente sanguínea. A presença dessa substância ela já está associada a câncer de fígado. A gente tem publicação muito importante, forte, agora publicada recentemente, mostrando a questão desta panela na relação do câncer de fígado. Então, a pergunta que eu trago para você é muito simples. Você hoje usa panela teflon na sua casa? Você hoje tem algum utensílio que tem teflon na sua casa? Lembrando que isso foi construído, essa panela foi desenvolvida exatamente para que não grudasse o alimento. Então, o terrorismo, o besterol de que você não pode comer gordura, porque todo ser humano precisa de gordura, ajudou a desenvolver porcarias que prejudicam a sua vida. Nenhuma árvore, o ser vivo produz teflon. Quem produz isso é o ser humano. Então, já começou ruim, já começou errado. Para que a gente vai colocar na nossa alimentação algo que nunca fez parte da alimentação? Já era para dar ruim, desde lá do começo. Desde o primeiro momento que desenvolveram uma substância que não faz parte do seu corpo, já tinha que dar ruim. E agora existe a prova científica disso. Nós estamos em 2022, desde 2011 eu já falo dessa panela de teflon. Eu não tinha a base da prova científica para falar, mas intuitivamente eu já imaginava que isso ia dar ruim, exatamente porque não tem nenhum ser vivo que produziu isso e nenhuma célula nossa precisa de teflon. Isso foi um artifício humano criado para que você, entre aspas, utilizasse um alimento e não grudasse na panela, tivesse um alimento que normalmente as pessoas usam menos gordura, porque se você usa gordura para preparar a refeição, ela nem gruda na panela, mesmo que ela seja de outro material. Então lembra disso, será que a substância que eu estou ingerindo hoje é uma substância natural ou é uma substância produzida pelo ser humano? Essa, no caso do teflon, foi produzida pelo ser humano e ela está associada a câncer no fígado. Para que eu vou incentivar a uma pessoa a consumir alimentos preparados nessa panela? Não tem razão para isso. Então a minha sugestão é que você comece a migrar de panelas e comece a utilizar outras panelas. A Eliana está perguntando, as panelas são boas, Ale? Vou falar, já que panela que ela colocou aqui. Então vou falar de todas as panelas, eu comento com vocês. Hoje a gente sabe aquilo que faz mal, a gente não tem certeza se as outras são extraordinárias. Mas vamos pensar nos índios, como é que eles preparavam comida? As panelas que eles tinham era panela de barro. Como é que era na Idade Média? Panela de barro. Esse era o material que as pessoas utilizavam.
talvez, isso é uma suposição minha, não estou falando em prova científica, talvez uma das panelas mais interessantes seja a panela de barro. Mas vamos pensar na prática, são 45 milhões de lares no Brasil. Como é que eu vou falar para 45 milhões de pessoas pensarem numa panela de barro, sendo que a gente precisa de mais evidências científicas para entender a questão do uso dessa panela, a qualidade dessa panela. Eu, pessoalmente, estou falando do Alexander, não estou falando da ciência, tenho na casa da minha mãe panela de barro. Ela usa algumas preparações com panela de barro, que, ao meu ver, podem ser bem-vindas. Mas vamos pensar em outra panela também, no forno a lenha, que se usa bastante panela de ferro. Alexander, eu vi você falando já que o ferro faz mal. Sim, o ferro faz mal quando você faz a besteira de pegar um prego e jogar dentro do feijão. Isso faz mal, isso é tóxico, isso é perigoso. No caso da panela de ferro, ela tem uma composição específica para não prejudicar você. Então não tem problema você usar a panela de ferro, ela é indicada para isso. Ela não cura anemia, mas você pode utilizar, por sinal, quando se prepara um arroz num forno a lenha com panela de ferro, eu acho que fica maravilhoso. Então a gente tem panela de barro, a gente tem panela de ferro, panela de vidro, panela de cerâmica, nós temos panela hoje de granito, então tem vários outros materiais que a gente não viu o problema que a gente está vendo na panela de Teflon, e a minha sugestão é porque aço inox, alumínio, que você saia desse universo do Teflon e utilize as demais panelas que você tem. Alexandre, mas o alumínio não vai causar Parkinson, Alzheimer? Vamos pensar numa coisa, o alumínio já faz parte da nossa alimentação, vários alimentos que você consome você não sabe, mas tem a presença desse metal. Então, eu pessoalmente não vejo problema de você consumir no alumínio e no aço inox, que são materiais que indiretamente você já tem contato com a natureza. O Teflon não, a gente nunca teve contato com essa substância. Em nenhum momento da história, alguma célula sua precisa do Teflon. Então, se fosse para condenar um bandido, o único bandido que eu veria nesse momento seria o Teflon, seria essa panela para que você ficasse longe dela, para que você cada vez mais procurasse se afastar do consumo de alimentos que são preparados dentro desse tipo de recipiente. Para que eu vou consumir um alimento numa panela que eu não sei o que ela vai fazer com o seu fígado hoje? Você que está tratando câncer, você que talvez esteja com metástase no fígado. Eu não vou oferecer isso, porque eu sempre falo, o perigo da alimentação é você achar que faz uma alimentação saudável. Esse é o grande perigo. Existem tantas informações nesse âmbito chamado nutrição oncológica que a pessoa, muitas vezes, achando que está escolhendo apenas uma alimentação saudável, ela não consegue tirar os bandidos da alimentação. Por qual motivo? Primeiro, porque ela não conhece quem são as substâncias, aditivos alimentares, agrotóxicos que podem estar ali dentro prejudicando você. Segundo, porque ela não conhece também a combinação de carboidrato, proteína e gordura que fazem com que a sua alimentação esteja equilibrada durante o tratamento. Terceiro, existem substâncias, substâncias que podem atrapalhar a ação da quimioterapia, inclusive suplementos. A pessoa que toma suplemento de ferro, ela precisa de um acompanhamento nutricional correto para saber se aquele suplemento de ferro vai interferir na quimioterapia. Então é muito amplo a oncologia, ela não é uma receitinha de bolo que as pessoas podem pegar na internet e ir seguindo porque acha que esse é o caminho certo. Ontem mesmo uma pessoa que acompanha meu conteúdo comentou que estava seguindo um profissional da saúde e esse profissional da saúde ela seguia durante anos e ele sempre falando para ela usar açafrão. O que aconteceu? Não sei se por conta do açafrão, mas ela desenvolveu metástase, achou que estava curada e hoje está com metástase no fígado. Para que você vai dar a mão para o inimigo, para o bandido chamado açafrão? Para que a gente vai ficar ao lado de alguém que não tem evidência científica que ele vai fazer o seu tumor reduzir e você vai entrar em remissão? Não tem nenhum motivo. Por sinal, eu tenho todos os motivos para contraindicar ele, porque todos os meus pacientes em remissão, nenhum deles usa açafrão. Até rimou, né? Nenhum paciente em remissão usa açafrão. Então, para que você vai pegar essa besteira de açafrão e vai começar a usar agora? Então, não faça isso. Não tente criar suplementinho milagroso. É graças a esses suplementinhos milagrosos que as pessoas estão morrendo de
alimentação mal feita mais do que câncer. Tá? O câncer não tem matado tanto quanto essas restrições ou esse besterol que tem sido utilizado cada vez mais por pessoas. Não faça dessa forma. Tomar um pouquinho de água aqui. Como sempre falo, a melhor bebida detox, quem está fazendo quimioterapia, quem está fazendo radioterapia, você vai conseguir na rádio hidratar melhor sua pele e evitar essa queimadura a curto, médio e longo prazo. Se você hidrata bem o seu corpo, você vai eliminar as substâncias degradadas da quimioterapia e não vai ficar com aquele efeito prolongado de dor crônica, de perda de sensibilidade, de um bom funcionamento do coração, um bom funcionamento intestinal. Então, a água é vida. A pessoa precisa entender que precisa beber água. Eu sempre procuro dar exemplo e eu espero que você aí do outro lado esteja com a sua garrafinha de água também consumindo ela. Eu não sei falar esse nome. Panela de berro, assim como as de granito, tem uma composição mineralógica, muitos desses minerais são radioativos. Olha que interessante. Tudo hoje que a gente tem contato no mundo tem substância radioativa. Isso aí faz parte do ser humano. Você em contato com o sol, de você ficar 15 minutos, é mais do que você ter contato com raio-x. Então, contatos radiativos, isso faz parte. A questão é a dose. Esse é o ponto principal. Essa é a grande diferença. A gente não tem nessas panelas quantidade de compostos radioativos é capaz de formar câncer. Então esse é o principal. Eu usei safrão para dor na bacia, foi no passado pelo ortopedista. E aí a mesma pessoa, né, comentou aqui sobre o açafrão e falou que o médico indicou. Por ética e por prudência eu não vou interferir, porque eu sempre falo, tudo aquilo que eu publico e eu falo aqui nas redes sociais não é para substituir o tratamento do seu médico, nunca. É sempre para você levar essa informação e discutir com o seu nutricionista que cuida de você e com o seu médico que cuida de você. Mas sobre essa questão de composição mineralógica, né? Dos minerais radioativos, isso daí faz parte de tudo. Não faz parte da panela de barro, não faz parte do granito e assim por diante. Então tira isso da sua mente que não é motivo para preocupação. A minha preocupação é a famosa panela de Teflon com respaldo científico para formar câncer em você, formar câncer no fígado. O mundo tem contato com substâncias radioativas a todo momento, inclusive água, né? Então a gente sempre tem que pensar na dose daquilo que você está consumindo. O sol tem radiação, começa por aí. Todo dia você está em contato com o sol, você tem contato com a radiação. Então não tem como viver na Terra sem ter contato com a radiação, isso é impossível. A questão, como sempre eu falo, é a dose. Então não se preocupe em relação à dose dessa relação da panela de barro ou granito. Não caminhe por esse lado, que senão você não vai conseguir viver na Terra mais. Não tem como a gente viver mais por aqui. E o foco principal era esse, é trazer um pouquinho de luz, um pouquinho de um olhar novo para vocês em relação à alimentação, em relação àquilo que a gente está vivenciando, aquilo que a gente está tendo contato. Eu desejo que você comece a caminhar cada vez mais para a remissão, sempre me coloco à disposição para as pessoas que querem um acompanhamento nutricional personalizado, para me chamarem no direct, porque o câncer não é brinquedo, o câncer não é facilzinho, não é um bicho de 7 cabeças, mas ele precisa de uma monitoria, ele precisa de um acompanhamento nutricional específico, personalizado. Isso traz um resultado muito mais rápido para você que está enfrentando uma doença que não é brincadeira, uma doença que não veio para fazer carinho em você. Ou você mata o câncer ou ele derruba você. Não tem meio termo, não tem negociação. Tá bom? E aproveito para fazer 2 convites. O primeiro, ontem eu tive o privilégio de fazer uma live com meu amigo, Dr. Daniel Holanda Landim. Ele até esteve aqui há pouquinho na nossa live e ele falou sobre dor crônica no câncer. Então é muito importante que você que está com dor crônica ou que conheça alguém que tem essa sensação de dor crônica possa assistir essa live, conhecer o trabalho dele. Ele faz esse tipo de assessoria, consultoria para o paciente que tem dor crônica. A dor é algo incapacitante muitas vezes para o paciente com câncer, ele não consegue dormir, ele não consegue
sobreviver, ele não consegue fazer nada da vida dele, ele só fica naquela sensação de dor, e é uma forma da gente reduzir a dor e melhorar a qualidade de vida. Esse é um ponto. Está gravado, foi gravado ontem à noite, às 19 horas nós começamos. E existe outro convite muito especial que eu quero fazer para você que está aqui comigo, para fazer inscrição no nosso evento, que é a jornada A Melhor Alimentação Durante o Câncer. Você que tem dúvida daquilo que vai comer, daquilo que vai fazer durante esse período do câncer, eu tenho um caminho, eu tenho uma estratégia especial para te mostrar o passo a passo do que você precisa fazer, com informações muito mais profundas do que eu trago aqui na rede social, que na rede social eu consigo trazer de forma segmentada, e lá eu vou começar a falar passo 1, passo 2, passo 3, o que você precisa fazer. Então isso ajuda muito a você ter uma visão mais aberta sobre o câncer, uma visão mais direcionada sobre o que você vai precisar durante esses primeiros passos. A inscrição é gratuita, esse evento online, ele não vai ser no Instagram. Para você fazer a inscrição, você tem que deixar o seu e-mail. Então assim que eu desligar essa live no meu Instagram, vai ter o link da bio, você dá um clique nele, você vai ser levada para uma página segura, que é a minha página pessoal. Deixa seu e-mail que você vai começar a receber as informações por lá. É apenas com o e-mail que eu consigo me comunicar com você. Não vai ser no Instagram, como eu já falei, vai ser numa outra plataforma que eu vou conseguir fazer esse evento ao vivo, eu vou conseguir interagir com você, exatamente para que você tenha um melhor conteúdo durante esse período extremamente delicado e difícil que é o câncer, tá bom? Então, a ideia principal que eu queria trazer para vocês era essa, né? Eu quero agradecer a presença sua aqui comigo. Espero que você tenha uma excelente sexta-feira e um maravilhoso final de semana, tá bom? A gente continua em contato aqui nas redes sociais. Um grande abraço.